Olá, pessoal do terceiro. A professora vai dar uma devolutiva para vocês. Do caderno do aluno da página 70, é sobre a crise econômica de 29 e os efeitos mundiais. Então, como vocês já estudaram, né, através das aulas do Centro de Mídia, através da devolutiva da professora, através dos nossos roteiros de estudo, vocês já estudaram, viram, tá? Então, a professora agora vai fazer uma retomada com vocês, tá bom? Então, a crise econômica de 1929, ela acontece nos Estados Unidos, tá? Então, vamos saber um pouquinho por quê? Como que estava? Como que eram os Estados Unidos? Então, mesmo antes da guerra, da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já vinha se despontando como uma grande potência econômica, né, no cenário internacional. Era rico, já estava ganhando muito dinheiro. E, e assim, muitos estudiosos, né, colocam, e realmente né, o país que mais ganhou com a guerra, com a Primeira Guerra, foram os Estados Unidos. Porque vocês sabem muito bem que país que está em guerra não produz, né? Eles estão guerreando. A agricultura toda contaminada, destruída, fábricas, enfim, né? E quando termina a guerra, a Europa vai demorar muito para voltar a se restabelecer. Mas durante a guerra, quem é que vai vender os produtos industrializados? Os Estados Unidos, para os países aliados que estavam em guerra. E a economia americana, ela vai aquecer demais. Então, inúmeras fábricas, indústrias, o próprio mercado interno, né, o consumo interno, as pessoas passam assim a consumir muito. Então, era o modo americano de viver, né, aqueles eletrodomésticos e propagandas de, na época, né, era enceradeiras, né, que eu acho que vocês nem sabem o que é. Então, era tudo que era de moderno, né, liquidificador, tudo isso eles faziam propagandas sobre esses produtos. Então, a melhor forma de viver do mundo, a propaganda americana, era viver como os americanos. Então, eles viveram o auge da economia, né? E continuaram produzindo tanto na questão de alimentos, de produtos industrializados, e termina a guerra. Eles continuam produzindo mais, mais e mais. Só que com o passar dos anos, os países que estavam em guerra, né, principalmente Inglaterra, França, né, começa a se reorganizar devagarinho e vai passar a comprar menos produtos americanos. Mas os americanos, o governo americano, não vai fazer nenhuma interferência até então. E eles continuam produzindo na mesma quantidade. Só que aí eles vão passar a vender menos. Principalmente porque os países voltam devagarinho a se restabelecer e começam a produzir, né? A Primeira Guerra Mundial ela acaba em 1918, 10 anos depois que vem essa crise. Então veja bem, 10 anos os americanos continuavam produzindo, né? Então o que significa isso? Quando a gente produz muito, tem muito produto no mercado para vender, o preço cai. Então quanto mais a oferta, menor o preço. E foi isso que aconteceu. E muitos americanos passaram a investir nas bolsas de valores, né? O que é investir na bolsa? Comprar um pedacinho de uma empresa, de uma firma. Então é a chamada especulação também, né? Então eu tô comprando vou comprando tudo que eu tenho, vou investir porque eu quero ganhar mais dinheiro, né? E a crise de 29 foi o grande golpe ali, né? O primeiro grande golpe ali na questão do capital internacional, tá? Então, essa crise de 29, ela foi causada pela superprodução, tanto na agricultura quanto na indústria, produziu-se demais. E aí, o que acontece com todas aquelas indústrias todas que passa a não vender? E quando a indústria não vende tanto,
qual que é a primeira coisa que faz? Começa a mandar embora os funcionários. Agora, funcionário desempregado, né, operário desempregado, ele vai consumir? Ele vai comprar na mesma velocidade quando a pessoa está desempregada? Não. Então, olha como que chega a crise de 29. Fica o mercado interno, né, dentro dos Estados Unidos, também passa a não vender com a mesma quantidade. O mercado externo, ele passa também a não vender na mesma quantidade e os produtos começam a acumular. E o valor dessas empresas, que quando a gente fala as ações, divide, né? Então, pessoas compram tantos por cento e começou esse investimento. Mas começa a ter um desemprego muito grande, porque as empresas, as indústrias não estão vendendo, começa a mandar gente embora. Mandando embora, desempregado não compra, né? Ou compra bem menos. E aí é um caos. E aí, numa bela de uma quinta-feira, deixa a professora colocar aqui para vocês, deu a queda da Bolsa de Nova York, né? Então, quando a gente fala assim, ó, quebrou, né, a Bolsa de Nova York, quebrou todas as empresas, né, todas as indústrias americanas. Pessoas se suicidaram. Por quê? Porque tinham perdido fortunas nessa queda. Você imagina você pagar, a professora vai colocar hipoteticamente, tá? 1 milhão de uma ação. Comprei tantos por cento de uma empresa. Eu tinha vendi minha casa porque eu queria ganhar mais dinheiro, investi lá. De repente, aquele valor que eu paguei 1 milhão passa a valer R$ 1, por exemplo. Então, hipoteticamente falando, né, pessoal? Porque aquilo que era tão valorizado passa a não ter mais valor, porque não está vendendo, né? Então, empresa que não vende, ninguém quer comprar a ação dessa empresa. Se ela não tem lucro, né? O capitalismo vive de lucro. E aí vem essa chamada Grande Depressão, quer dizer, a grande queda da economia mundial. Começa nos Estados Unidos, mas vocês sabem muito bem que os investidores, a globalização, né? O mundo todo entra em crise, tá? Uma crise que nós estamos vivendo hoje. Uma crise econômica causada pela pandemia mundial, né? As consequências nós vamos ainda ver economicamente, tá? Então, também. E aí a crise, quando se tem uma crise econômica, né? Aqui no caso foi causado pelo final da guerra. Aqui a nossa crise hoje é causada pela pandemia, né? E que vai e os primeiros vestígios que a gente percebe, né? As primeiras é o desemprego, tá? Em 29 foi assim uma fome enorme dentro dos Estados Unidos, né? E vai respingar no mundo todo. Eles faziam filas por pedaço de pão nos Estados Unidos. Pessoas passaram a morar, perderam suas casas debaixo de barracas. Então foi assim, muito sério. E essa crise de 29 vai respingar no Brasil. Por que vai respingar no Brasil? O Brasil estava no auge, depois a professora volta um pouquinho ali, tá? No auge da produção de café. O maior comprador de café brasileiro era os Estados Unidos. Então, o Brasil era um país agrário, estava começando ali. Em 1929, quem estava no poder? Getúlio Vargas. Chegando Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas entra em 1930, né? Só para a gente localizar o tempo e espaço, né? Então, quem vai pegar toda essa crise no Brasil foi Vargas, né? Que ele entra como governo provisório em 1930, tá? E naquele momento, qual que era a visão do governo? Bom,
Se tem muito café, o preço caiu. Porque os Estados Unidos, que é o nosso maior comprador, não está comprando, vamos queimar pés de café. Então, assim, vamos tirar um pouco de café do mercado para ver se o preço sobe. Mas também não resolveu nada, né? E isso vai causar no Brasil, assim, uma recessão econômica enorme, desemprego também, como no mundo. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Vargas, ele chega em 1930, em plena crise mundial, né? Inclusive no Brasil, e ele vai passar pela Segunda Guerra, né? Vocês sabem muito bem que ele fica de 1930 até 1945 como um governo direto, né? Então ele entra como governo provisório, depois ele vira um governo constitucional, depois ele dá um golpe, né? Aí ele entra como no Estado Novo, né? Que ele endurece ali, não tem, né? Ele vira ali um ditador, né? É uma ditadura, né? Não militar, porque ele não era militar, tá? Então, assim, só pra gente ter uma ideia do que foi a crise. Tem um gráfico no caderno de vocês do aluno que mostra perfeitamente o tanto que se produzia e a queda, né? Ou seja, deixa de vender. Deixou de vender, não tem lucro. Não tem lucro, o valor daquela empresa, daquela indústria vai cair. Mas foi uma queda brusca, tá? A professora vai voltar um pouquinho ali para vocês verem. Então foi numa quinta-feira de outubro, que aí, como eles viram que não vendia os produtos, todo mundo queria vender as ações. E foi uma coisa horrorosa, porque quando todo mundo quer vender, o preço cai também, porque não tinha nem quem queria comprar, né? Então, em um dia, 12 milhões de ações foram colocadas à venda, né? E poucos dias depois, chegou a 33 milhões. Ou seja, o preço despencou, foi lá embaixo. As empresas todas faliram, né? Ficou um caos, tá? O governo Roosevelt, na época, ele demora para intervir. Depois ele vai fazer intervenções na política. A crise de 2008, que também começa nos Estados Unidos e ela é uma crise mundial, foi ligada na questão imobiliária, né? Então as pessoas foram... aqui no Brasil a gente fala assim, a gente vai financiar as casas, né? Nos Estados Unidos também é financiado, eles falam de hipoteca. Que eles começaram a comprar casas, né? E aí, você quando contrai uma dívida maior do que aquilo que você ganha, você deixa de pagar as coisas, deixa de pagar determinadas dívidas. E foi isso que aconteceu. Então, passou a não pagar a dívida da casa, perdi a casa, e aí sucessivamente, os bancos não recebiam, por sua vez eles recebiam as casas, não tinha mais para quem vender. Só que o governo Bush e logo depois veio o Obama, fizeram uma intervenção antes de uma grande crise. Então ela foi diferente, a ação do governo foi diferente. Então aí na apostilinha vocês já fizeram, é a atividade que vocês estão realizando no roteiro de estudo, que é o texto sobre a crise econômica de 2008, comparando com a crise de 1929, né? Infelizmente nós estamos vivendo uma crise muito séria, né? Que a professora já havia citado, tá bom? Então, pessoal, sobre a crise de 29, ela foi mundial. Então ela começa nos Estados Unidos e ela afeta o mundo todo. Então foi um caos, porque o desemprego, a miséria, né? A desigualdade ainda cada vez maior, né? No Brasil também ocorreu assim desespero por parte de fazendeiros, né? E
e fazendeiros vendo assim entrar nas suas fazendas para arrancar os pés de café, colocar fogo nos pés de café, né? E que depois Vargas começa de uma outra forma, né? É, e que alguns anos depois, né, 1939, começa uma outra guerra. Né? Também tem alguns historiadores, o Eric Robensbal fala muito disso, né? Então que a crise acaba levando os países a fazerem guerra, né? Porque seria uma forma. Ir para os Estados Unidos, começar a vender de novo armas, vender suprimento, tá? Então esse primeiro momento, pessoal, então é a consequência da Primeira Guerra Mundial que nós já tínhamos visto lá antes dos estudos remotos, né? Então a crise de 29 ela é uma consequência, tá bom? Após isso a gente volta para a história da Europa. A professora volta num outro momento com vocês, tá? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para sanar algumas dúvidas, para colaborar com a aprendizagem de vocês, tá bom? Então era só esse recadinho que a professora tinha para falar para vocês, tá? Saudades de vocês. Beijos.